uma boa noite. Para você que se dispôs a vir da sua casa, que maravilha, né? Olha, é um privilégio seu, viu? Porque tem igreja que ainda não está tendo essa oportunidade. E para você que está em casa também, que consegue nos assistir, que maravilha que hoje a igreja tem essa possibilidade de ser híbrida e aí funcionar aqui presencial e funcionar em casa também. Maravilha isso, que o evangelho possa ser pregado aí a muitas pessoas dessa forma e alcançar muitos lugares aí. Tenho certeza que você teve um dia diferente hoje. Comemoramos hoje o Dia dos Pais, né? Quantos conseguiram ir até a casa dos seus pais? Alguém conseguiu? Aqueles que moram com ele, né? Fica mais fácil, né? Hoje eu desobedeci a quarentena e fui até a casa do meu pai também, dar um abraço nele lá, ele ficou emocionado. Mas olha que situação, né? Nós não podemos estar passando essa pandemia aí de não podemos estar indo na casa dos nossos pais aí, pessoas que são tão importantes para cada família, para cada um de nós, e isso nos impede talvez um pouco mais de termos esse contato familiar. Mas não nos impede de termos contato com o Pai Celestial, que aqui é a casa dele, né? Eu até pesquisei um pouquinho ali sobre a questão dos pais, uma coisa assim que surgiu depois do Dia das Mães. O Dia das Mães é a primeira coisa que surgiu, né? Mas a primeira vez que se comemoraram o Dia dos Pais foi lá numa cidadezinha pequena no estado de Washington. E em 1910, uma família preparava uma programação especial para o pai ali, porque era viúvo e ele cuidava dos 5 filhos ali. E aí depois, oficialmente, nos Estados Unidos, somente em 1972. Isso quer dizer, então, que oficialmente há 48 anos atrás. Aí. No Brasil veio primeiro em 1953, no dia 14 de agosto, mas depois foi mudado, então, para o 2º domingo de agosto. Na América do Norte, lá é diferente, é no 3º domingo de junho. Então, eles já comemoraram o Dia dos Pais também, estão lá com a pandemia nessa situação. O fato é que, mesmo sendo um dia diferente, que bom que nós possamos nos encontrar com o nosso Pai Celestial. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia, você que está aqui, aquele que está em casa também, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos ler um pedacinho ali de uma notícia de um pai que recebe a informação ali naquela hora, né? Assim que você abrir a sua Bíblia aí, nós vamos parar um pouquinho para a gente pedir para Deus orientação aqui. Encontraram? Vamos fechar nossos olhos então para falarmos com Deus. Maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade. Aqueles que podem estar aqui na sua casa, Senhor. Mas aqueles que não podem, que também estão em casa louvando o Teu nome, e agora que o Senhor possa atingir esses lares também. Que nós possamos entender a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis no capítulo 18, no versículo 10 em diante. Nesse capítulo aparece ali 3 homens, né, na tenda de Abraão, e aí então ele já identifica ali como sendo anjos do Senhor, e aí ele se prostra, e aí diz assim o versículo 10. Disse um deles, certamente tornarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando ali, né, como diz aqui a palavra, a porta da tenda que estava atrás deles. Então ela escutou essa mensagem. Abraão e Sara já eram velhos e avançado em idade. E Sara havia selado o costume das mulheres. Aquele período de ovulação, aquela situação, ela não tinha mais, já era bem idade avançada. Assim riu-se Sara consigo, dizendo,
terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Verso 13, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, é verdade que darei ainda à luz, sendo velha? E o verso 14, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui 1 ano, tornarei a ti e Sara terá um filho. Essa passagem nos mostra alguns pontos de vista. O que eu quero enfocar aqui com você nessa noite é o principal ali, aonde coloca o verso 14. Alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que você está passando por alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas no capítulo 18. No capítulo 18, no versículo 27, diz assim, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Meus queridos, o caso que nós lemos ali, quando Abraão recebeu a notícia, né, que iria ser pai, daqui a 1 ano, ele deveria de ter em torno aí de uns 99, porque ele foi pai com 100 anos, né? E Sara 89, porque ela foi mãe com 90 anos. Daqui a 1 ano eles teriam um filho ali. É totalmente impossível para uma pessoa imaginar que isso poderia acontecer. E de repente, a gente se colocar no lugar de Sara e disse assim que ela riu daquela situação, será que se você estivesse lá ouvindo e ouvisse assim alguém falar dessa situação que é impossível para nós, também talvez nós sorriríamos, daríamos risada, como que isso vai acontecer? E nessa noite, eu queria convidar você para que você pudesse saber, relembrar, que nós já sabemos, maravilhas que esse Deus do impossível faz. O homem é capaz de fazer grandes coisas, grandes coisas. Se você pegar ali grandes construções que o homem faz, dá para imaginar assim como que ele conseguiu criar terra no meio do mar e ali fazer ali ainda uma ilha no formato de palmeira, e aquela ilha ali custa 1 metro quadrado mais caro talvez do mundo ali e tal, mas ele construiu aquilo no meio do mar sem ter nada, não tinha terra e agora tem terra lá naquele lugar em Dubai. O homem faz coisas interessantes, né? Nós talvez não estávamos tão familiarizados com a questão do computador há alguns anos atrás, e hoje até os alunos estão familiarizados com o computador, talvez assim até mais do que o normal, porque tem que ficar muito tempo neles aí para poder assistir às suas aulas online ali. E essas coisas fazem com que de repente o homem comece a achar que ele é capaz de fazer muitas coisas, mas aí nós começamos a ter que nos colocar no nosso lugar. O homem não consegue controlar a natureza de forma nenhuma. Quando vem um relâmpago, um vento forte, destrói muitas coisas, e o homem não consegue direcionar, olha, quero que chova nessa região, quero que não chova naquela. Na nossa região está até precisando chover aqui, mas não, o homem não controla isso. Quem controla é só Deus. O homem não consegue controlar a sua própria natureza. Às vezes nós queremos agir de uma forma, mas agimos de outra. Nós não temos
autocontrole, o domínio nosso. O homem não pode alterar a lei da natureza. O homem não pode fazer milagres. O homem não pode criar uma vida artificialmente. E o homem não pode se salvar. Nós dependemos de Deus para nos salvar. Isso é inacreditável, nós não temos esse controle sobre nós. E aí eu quero refrescar a memória de cada um de nós, mencionando sobre o que esse Deus do impossível é capaz de fazer. Imagina você viver numa época onde você nunca viu um pingo de chuva cair do céu. Você simplesmente acorda de manhã e vê uma névoa ali, e aquilo ali rega todas as plantas e depois passa todo o tempo, não se chove. E no outro dia a mesma coisa. E de repente alguém fala, escuta, vai chover tanto que vai inundar tudo isso daqui e você precisa se salvar. Dá para acreditar no dilúvio? As pessoas que moravam naquela época, nós às vezes falamos, mas elas não confiavam em Deus. Será que eu acreditaria nesse dilúvio? Se nós pegarmos a passagem da Bíblia que fala sobre o dilúvio, não quero ler aqui toda a passagem, mas ela menciona o fato lá em Gênesis, no capítulo 7, que eu quero até abrir sim, porque, desculpa gente, Gênesis no capítulo 7, para ficar mais claro aqui. No versículo 10, essa parte eu acho que foi a pior deles. Demoraram ali muito tempo, na verdade, muitos anos para construir a arca. E quando eles entraram na arca, a chuva não vinha. Olha o que diz o verso 10. E passando 7 dias, eles ficaram uma semana dentro da arca. Imagina como deve ter demorado essa semana. E aí então depois vieram sobre a terra águas do dilúvio. Noé já tinha ali 600 anos de idade ali, todos os seus parentes entraram ali e tal, e aí no verso 12 diz assim que houve uma copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nunca se tinha visto isso e de repente acontece. Esse Deus é o Deus do impossível. Como que é possível fazer dessa forma? A própria situação do povo de Israel, num outro episódio, saindo do Egito, dão de contra ali ao Mar Vermelho, de repente o faraó se arrepende lá e manda buscar, e eles têm que atravessar o Mar Vermelho. Como conseguir atravessar aquele mar? E aí Moisés vai ali à frente e consegue, seguindo a ordem de Deus, fazer aquele mar se romper, e eles passam por ali. Não dá para imaginar coisas que nós não estamos vivenciando. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque eu quero levar vocês a um pensamento que nós estamos vivendo hoje. Como é possível as coisas que nós imaginávamos que não teria condições de acontecer e hoje nós estamos vivendo. Eu não sei se você parou para pensar, nesse tempo que você tem ficado mais em casa, o quanto de alimento você consome. Seja ele semi-preparado, seja ele cru ali, você prepara, de alguma forma, mas você não sei se imaginou já quanto de alimento você consome na sua casa. Imagina para a sua família, de repente, lá em casa são 3 pessoas, se nós já temos que fazer as contas ali para ver se vai dar, não vai dar. Imagina quando é uma família maior ainda. Agora imagina uma grande
nação saindo, andando, carregando coisas no meio do deserto. Eu sempre tive curiosidade de saber como que era o deserto. Como que pode ser o deserto? Só via pela televisão. Uma vez nós fizemos uma viagem e fomos conhecer o deserto da Judéia. Eu cheguei de noite, andamos 200 quilômetros numa van e eu não via nada, só via umas luzinhas de um lado, uma luzinha do outro. Falei, aonde que nós estamos nesse lugar? Não dá para ver nada, era uma estrada. Aí depois de 4 dias, quando a gente voltou por ali, voltamos durante o dia, era um lugar que você não vê nada, só via terra de um lado, terra do outro, mas ali tinha ainda a estrada pelo meio. E era o deserto aonde o povo de Israel passa. E eles estão vindo do Egito, atravessam o Mar Vermelho e começam a passar por aquele deserto da Judéia. Imagina a quantidade de gente que tinha naquele lugar. A Bíblia conta ali somente os homens, mas depois faz-se uma contagem, como se diz, relativa das famílias que tinham. Chega-se a conta de mais de 1 milhão de pessoas. Como que consegue alimentar 1 milhão de pessoas? E de repente aquelas pessoas começam a reclamar, e aí Deus fala para Moisés, escuta, nós vamos dar um alimento aqui para as pessoas. E poderia aparecer o alimento na tenda de cada um deles. Mas Deus fala, não, olha, todo dia de manhã, bem de manhã, ainda assim com aquela névoa, a neblina, a hora que aquela neblina sai, o alimento está ali. Cada um vai pegar a sua quantidade para a sua família. Você pode pegar a sua e do seu filho, a sua da sua esposa, mas é a quantidade que você come num dia. E aí o povo não acreditou naquilo dali. Mas no dia seguinte, quando Moisés falou, ali estava a névoa, eles saíram, os pães estavam ali. E depois deu-se o nome daqueles pães como maná. Como que conseguia alimentar? E aí se você ler lá em Êxodo 16, fala que 2 vezes na semana, à tarde, vinham carne. Vinham as codornizas na parte da tarde e os pães na parte da manhã. E alimentavam todas aquelas pessoas. Gente, não dá para imaginar como que é possível alimentar tanta gente. E não foi um acampamento de 1 semana, 1 mês. Foi um acampamento de 40 anos no deserto. E eles foram alimentados todos os dias. Esse Deus é o Deus do impossível, o Deus maravilhoso que nós já ouvimos histórias dele e nós estamos relembrando aqui para podermos termos certeza de que ele faz o que é impossível para nós. Um outro exemplo está lá em João, no capítulo 6. Nós podemos ver ali que os discípulos estão ali próximos de uma região e aí começa a ficar tarde, eles já estão ali há bastante tempo e eles perguntam, escuta, manda esse povo embora para casa porque não tem o que comer para eles. E aí Jesus fala para eles, escuta, mas nós temos que alimentá-los. O que nós temos? Ah, tem um garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Traz o garotinho, senta o pessoal, conta eles em grupo de 50, de 100. E aí contaram-se 5.000 pessoas para 2 pãezinhos e 3 peixes. 5 pães e 2 peixes. Deus fez um milagre ali. E nós podemos ver inúmeras outras situações. Mas você pode falar, Eliel, mas isso está muito distante de nós. E a Bíblia continua falando sobre o cego Bartimeu que foi curado, falando sobre um amigo de Jesus, Lázaro, que foi ressuscitado. A Bíblia continua falando sobre um fariseu ali, que foi usado por Deus, o apóstolo Paulo, transformado ali para poder pregar entre os gentios. Como é possível isso? Para nós isso não é possível. Para nós isso não acontece nos nossos dias. E se nós formos trazendo mais perto, o que o Deus do impossível já fez na sua vida?
Estamos contando histórias da Bíblia reais para nós nos lembrarmos do que ele fez. E na sua vida, o que ele já fez? Quantas pessoas você conhece que foram convertidas do pecado e hoje estão frequentando a igreja e você de repente não acreditava naquela pessoa? Ele nos perdoa, nos cura. Quantas vezes Deus talvez já tenha te livrado do perigo? Eu tenho certeza que cada um tem uma história que pode fazer parte da sua vida para você não ter dúvida que Deus livrou você do perigo. Eu não posso deixar de compartilhar com vocês a situação de Deus livrar do perigo. Nós frequentamos a igreja de Santana um bom tempo, depois fomos para a igreja do Bosque, devido à localização do nosso endereço aqui na cidade. E nós saímos com os jovens do Bosque, em vários carros, e fomos para um lugar aqui pertinho, em Atibaia, chamado Pedra Grande. No caminho para chegar na Pedra Grande, nós descemos os carros ali embaixo, no começo do bairro, ali nos condomínios, subimos, fizemos a trilha a pé. É uma trilha gostosa de fazer, gostosa no sentido de suada, né? Porque você caminha ali umas 2 horas, alguma coisa assim, e nós nos perdemos com o guia que estava nos guiando. Eu era um acompanhante, não estava fazendo, era um acompanhante. E aí essa trilha que era para demorar 2 horas, ela demorou 2 horas, nós estávamos perdidos. Aí depois achamos o caminho, e aí então foi mais 2 horas para chegarmos no local. Então era 2, ficou 4. Depois conseguimos chegar no local, muita sede, cansaço, tal, e aí as pessoas chegaram, alguns no meio dessa trilha que se perderam, voltaram, não, nós vamos agora pegar o carro e nós vamos de carro. Ok. Chegou lá no alto da pedra, quem nunca foi, vale a pena ir, quem já foi, vale a pena repetir lá. É um lugar bem bonito ali e tal. Fizemos um pôr do sol ali, começou a escurecer, e o pessoal não queria ir embora, porque estava tendo uma exposição de paragliders lá, todo o pessoal voando ali, estava lindo o céu. Daqui a pouco, não, temos que ir embora, os carros estão lá, está ficando à noite, vamos embora. E aí tinha uma Kombi. Todo mundo conhece uma Kombi aqui, né? Tinha uma perua Volkswagen, uma Kombi. E essa Kombi levou alguns jovens que não tinham condução, e aí o organizador do evento disse assim, olha, então nós temos a Kombi, vamos colocar os motoristas dos carros que estão lá embaixo, para que vão na Kombi, para que eles possam descer rapidamente, pegam os carros e aí voltam aqui, porque tem uma pista que sobe lá, e peguem as pessoas que estão aqui, né? Então, enquanto isso, esse pessoal que não é motorista pode descer caminhando pela estrada, não pela trilha. Aí todo mundo cansado. Entrou na Kombi um, outro, daqui a pouco esse pessoal, cabe mais um. Aí entrou mais um, cabe mais um. Entrou mais um, cabe mais um. A Kombi normalmente carrega ali 10 pessoas. Já tinham 16. Se ajeitaram e estavam ali e tal. E eu era motorista e tinha que ir, não cabia onde eu ia. Não, entra. Fui lá no motor da Kombi, na parte de trás lá. Sentou eu e mais um colega lá. E aí, tudo bem. O motorista da Kombi era um motorista de carro de passeio, não tinha Kombi. Ele não era acostumado com a Kombi, ele não conhecia como se dirige um carro grande. E eu não sei se aqueles que conhecem, nós começamos a descer a estrada e, de repente, tinha assim, uns carros, daqui a pouco, muitos carros que vão lá são 4x4, tracionados, tal, porque a estrada é bem ruim, começa a descer muito íngreme. E eu estava atrás, conversando, batendo papo ali, você fica de lado, aqui está o vidro do fundo do carro e todo o carro na frente ali. Daqui a pouco você começa a pular mais do que o normal que está ali. Aí você olha para trás, aqueles faróis de carro que estava colado com a Kombi aqui, você não está vendo mais eles. Aí você, nossa, os carros pararam de andar? Aí você começa a ver que você está pulando mais,
Você começa a perceber que a Kombi está andando mais rápido do que o normal. Alguém lá na frente comenta com o motorista fala, eu estou sem freio. Baixinho. Uma mocinha que estava atrás, hoje ela também frequenta a igreja do Bosque ali, ela entra em pânico e grita, acabou o freio. Ela gritou, todas as outras mulheres que estavam ali gritaram, e começou a gritaria, e a Kombi indo, e não parava. Todos os adventistas do sétimo dia, jovens, foram fazer um trabalho lá junto à natureza, e agora, como é que faz? E a Kombi descendo. Acho que alguns conhecem a estrada aqui. Lá é assim, gente, de um lado é um despinhadeiro, rochas da montanha, e do outro é o despinhadeiro. Então, assim, a estradinha vai fazendo o contorno na montanha, e aqui é bem despinhadeiro mesmo. Nós descendo, e os carros da frente, eu não sei o que aconteceu com os carros da frente, que a Kombi não parava e ela ia. Aqueles que são motoristas sabem que para você colocar numa Kombi, não mais num carro de passeio qualquer, mas numa Kombi, a Kombi está em velocidade. Eu não sei qual a velocidade que ela, mas para mim estava em velocidade. Para você conseguir engatar a primeira marcha, não entra ali de jeito nenhum. E aí o motorista, alguém dentro da Kombi, experiente com o volante, que dirigia a van, estava de carona lá na Kombi, gritou para o motorista, joga no barranco. Quando ele gritou isso, eu estava atrás. O sentido de egoísmo da gente vai assim a fundo. Coloquei a mão em cima e o pé no vidro, para estourar o vidro, porque eu queria me salvar. Para estourar, para que eu pulasse para o lado de fora e deixasse o resto. Esse era o meu pensamento naquela hora. Daqui a pouco, você escuta o motor da Kombi assim, rugindo. Ele consegue colocar uma primeira, e a Kombi vai de um lado, vai do outro, vai de um lado. A Kombi era emprestada. O dono da Kombi não estava ali. Ele não jogou no barranco por causa disso, porque a Kombi era emprestada. E aí foi... Desceu de um lado, do outro, você pulando, as pessoas gritando. Daqui a pouco tem um lugarzinho lá que é verdade, porque eu fui outro dia, até para conferir se era verdade mesmo lá. E acaba um pedaço da descida íngreme e tem uma reta. E a Kombi para naquela reta. Quando parou a Kombi, as pessoas que estavam lá dentro, assim, chorando algumas, tal, desceram da Kombi e se jogaram ali no chão de joelhos e começaram a orar a Deus, porque não tinham dúvidas que o anjo do Senhor guardou aquele carro. Não tinha dúvida. Era impossível para um motorista conduzir aquele carro e não aconteceu um acidente. Isso aconteceu comigo e mais 15 pessoas que estavam na Kombi. O fato é, esse Deus que você acredita, será que já salvou você de alguma coisa? Eu tenho certeza que sim, se você pensar e você lembrar, você vai ver que Ele fez a diferença na sua vida. Essa é uma experiência que eu já contei e conto, porque ela é uma experiência coletiva que envolve muitas pessoas, mas se pensar na vida pessoal, Ele já me salvou de muitos episódios. É o Deus do impossível que faz o possível na sua vida, que faz a diferença na sua vida. Ele remove as montanhas de dificuldade. Meus queridos que estão em casa, que estão aqui na igreja, quem hoje não está vivendo uma montanha de dificuldade? Depende do seu trabalho, você escuta cada situação das pessoas passando por dificuldade. Dificuldade de aprender, dificuldade de se relacionar, dificuldade todas, da parte financeira, da parte material, da parte espiritual. Nós temos que nos apegar a Deus através da nossa fé. Mas como que eu vou ter fé quando eu estou passando por um problema? Deus não nos desampara. Ele não deixa o seu filho sozinho. Mas eu estou passando e estou sozinho. Irmãos, pode ser que isso
aparenta na nossa vida, aparenta na nossa situação que estamos vivendo. Nós trabalhamos com educação numa escola e quando eu recebi a primeira vez a notícia do secretário de Educação do Estado, eu entrei assim em choque, falei, como que vai acontecer agora? Como que vai ser agora? Eu fiquei muito ansioso, falei, Senhor, mas isso não é possível, como que vai ter uma solução? Eu não estou vendo solução. E aí você tem o apoio da família, todos trabalhamos na mesma situação, então a família tem que se juntar ali, e você começa a ver que, de repente, aquela ansiedade sua pode ser trocada por uma confiança numa passagem da Bíblia que você lê, numa meditação que você se apega, numa inspiração que você lê através da Bíblia. O fato é que quando nós passamos por uma dificuldade, conseguimos nos aproximarmos mais de Deus. E quando nos aproximamos mais de Deus, somos mais fortes com Ele. Não quer dizer que nós vamos vencer todas as provas. Nós vamos talvez cair em algumas sim, para que nós possamos na próxima levantar e sermos mais fortes. Quando Deus age na nossa vida, é quando nós temos fé, quando nós cremos, deixamos que Ele age na nossa vida. Quando deixamos que a sua vontade se cumpra em nós. Quando entregamos nas suas mãos. Quando eu recebi essa notícia dessa situação das escolas, eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. E entreguei nas mãos de Deus. Nós não estamos vendo solução ainda, mas já está mostrando um caminho e Deus está nos acalmando. Que fantástico isso, Ele consegue nos controlar e nos acalmar. Isso faz a diferença na nossa vida. O Deus do impossível vai fazer seu povo vencer e passar por essa pandemia que nós estamos passando. Nunca, ninguém jamais imaginou que nós iríamos passar isso. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente leu na Bíblia? Nunca, ninguém jamais imaginou que teria um dilúvio. Nunca ninguém jamais imaginou que seria possível alimentar uma multidão no deserto. Nunca ninguém jamais imaginou que poderia multiplicar os pães. Nunca ninguém jamais imaginou que nós aqui na cidade teríamos essa situação que estamos vivendo. Que nós possamos confiar em Deus, entregar nossa vida a Ele, para que nós possamos ser vencedores nele. Nós temos uma mensagem musical? Não? Quero convidar você para nós fazermos a última oração em pé, por favor. Maravilhoso Pai, a tua igreja está aqui em pé para agradecer a Ti. Mesmo em meio a essa pandemia, temos motivo de agradecer, Senhor. Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo em casa também têm motivos para agradecer, Senhor, porque o Senhor ainda tem nos confortado o nosso coração. Mas pedimos que os teus santos anjos estejam sempre ao nosso lado, para que possamos vencer isso que para nós parece impossível, Senhor. Por favor, esteja aqui com a igreja do Esplanada, que o Senhor possa estar dirigindo a liderança dela, o seu pastor, para que eles possam continuar sendo usados por Ti e levar a mensagem a outras pessoas. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.